Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Estou esperando as pessoas entrarem no espaço Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Estou aguardando. Enquanto a gente aguarda, a gente vai. Olá, boa noite. Oi, tudo Tudo bem? Boa bom, doutor? noite. Tudo bem. Então, nós estamos aqui hoje no espaço Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Meu nome é Marilisa, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e tenho assim uma paixão específica por esse tema. E ouvindo alguns filhos que estão com dificuldades, né, de lidar com seus pais nesses dias, eu vi muito uma queixa muito quente, né, da saúde vascular deles. E aí, conversando com a doutora Ellen, eu. Alô? Conversando com a doutora Ellen, eu propus dela entrar com a gente para ver esse tema, né? Tornar-se pais dos nossos pais hoje, cuidando não só do aspecto cognitivo, mas também da saúde vascular dos idosos, nesse período de quarentena que eles estão mais em casa, com pouca mobilidade, né? Então, doutora Ellen, quais as dicas que a senhora tem para a gente? Então, boa noite. Eu sou doutora Ellen Tessoni, faço atendimento na cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. E a gente tem várias dicas para dar para o paciente idoso que está em casa. A primeira coisa, existem dois grupos de pacientes nesse momento. Um é aquele paciente idoso que é acamado e já requer o cuidado da família no dia a dia, mais atenção. E tem aquele idoso que é um idoso que tem as restrições pela idade, mas já é um idoso que é ativo, que sai, que faz as próprias compras, que quer pelo menos cuidar de si um pouquinho. E deve estar se sentindo totalmente enclausurado nessa situação. A gente vê que o idoso que tem alguma Sim. atividade, ele sofre mais, né? Quando ele tem que ficar restrito em casa. As principais queixas que a gente recebe no consultório, tanto de idoso acamado ou de idoso que fica mais restrito de movimentação, é a queixa de inchaço nas pernas, principalmente. Isso está sendo muito recorrente. E a gente tem que ter um cuidado e uma atenção especial com isso, porque a movimentação ela é fundamental, mesmo para o paciente idoso que é acamado. Ele não pode se movimentar, mas ele tem que ter ajuda, tem que ter alguém que ajude a fazer alguma movimentação mesmo no leito. Uma movimentação, uma massagem, uma drenagem é importante para poder auxiliar. A medicação, ela tem que ser avaliada, caso a caso. A medicação ajuda muito, mas só a medicação para essas situações, às vezes, não é o suficiente. Então, a gente tem que fazer um cuidado amplo. A movimentação é muito importante. Então, mesmo que esteja em casa, preso nessa quarentena, não consiga se movimentar, andar pela rua, mas pelo menos buscar algum espaço em casa onde tenha alguma movimentação. Isso para melhorar a drenagem venosa, para evitar casos de trombose também. Sim. Esses idosos ativos que tá assim, vários memes na internet, né? Tipo, vai ficar em casa porque eu mando. A gente tem que ter bastante cuidado também na forma de falar, né? Porque ele é uma pessoa ativa, ele só tá preso em casa por causa dessa dificuldade que todos nós estamos enfrentando. E aí, falar com muito carinho, propor, vamos fazer uma massagem agora, né?
Sim, com certeza. Alguns deles faziam fisioterapia e faziam algum tipo de hidroginástica, e isso ajudava bastante. Nesse período estão sem atividades. Então, assim, além dessa massagem, dessa drenagem que os filhos podem fazer, tem alguma dica de exercício, alguma coisa assim, doutora? Olha, a gente tem que ter a ideia de que a panturrilha, ela é uma musculatura que é considerada o nosso segundo coração. Então, a panturrilha precisa ser movimentada de alguma maneira para que essa circulação funcione bem. Então, o que a gente pode fazer? Movimentação só com os pés já movimenta essa panturrilha. Então, mesmo que você esteja sentado, deitado, você consegue fazer essa movimentação com a panturrilha e bombear uma quantidade maior de sangue. Isso é importante para eles? É muito importante. É importante para todos nós, não só para o idoso, mas é importante para nesse todos momento. nós, nesse momento. Exatamente. Que estamos sem academia, que estamos sem ir para o trabalho e voltar. Tem muita gente trabalhando muito em casa, né? Sendo profissional, dona de casa. Mas nesse momento isso para todos ajuda muito no aparelho circulatório. Ajuda muito, sim. Ajuda muito. A movimentação é importante. Outras coisas que a gente pode usar. A meia elástica. É difícil a utilização da meia elástica. A maioria não gosta, mas a meia elástica ela é importante. Tem alguns pacientes aí entrando, falando, doutora Ellen, maravilhosa. Eu também gosto muito, também sou paciente, né? Aqui em Icaraí, ali no Trade Center, que ela atende, né? Eu vejo que o mover-se faz parte da vida, né? Para todos nós, independente da idade, né? As crianças estão precisando se mover de uma outra forma, nós precisamos de movimento, os idosos também. Eu acho que, além do aspecto vascular, a gente também tem um aspecto cognitivo, e aí eu vou falar um pouquinho da minha área, que quando a gente movimenta, que quando a gente faz um exercício, que quando a gente faz... não dá para sair de casa, não dá para ir para academia. Tem algumas academias disponibilizando exercícios online, às vezes a sua também tem, né? E o dançar, vamos dançar, não dá para dançar juntinho, cada um dança, né? E você vai estar estimulando a sua saúde física como todo. Vai estar estimulando o seu aspecto cognitivo, quando você presta atenção no ritmo, na melodia, e aí você vai sentindo esse ritmo e vai se colocando dentro dele. Você estimula o cognitivo e você estimula o físico e também está mexendo no aspecto vascular, não tá, doutora? Sim, com certeza. Toda movimentação é importante para o aspecto vascular. Tem uma situação que as pessoas também tiram dúvida e perguntam, e às vezes é importante a gente entender por que essa drenagem ela ajudaria. Nós temos a circulação, 3 tipos de circulação. Vamos pensar nas pernas, né? A circulação arterial, que é aquela que leva o sangue e que no idoso pode estar comprometida ou não pela idade. Temos a circulação venosa, que é aquela que drena o sangue da perna. E nós temos a circulação linfática. O que acontece? Quando essa circulação venosa ela não dá conta de levar toda a drenagem do sangue, ocorre um extravasamento e um acúmulo de líquido. É a causa do edema. E aí essa circulação linfática, ela leva esse excesso de líquido também. E ela também trabalha contra esse inchaço. Por que eu falei da drenagem que ajudaria? Porque quando a gente está imobilizado e a musculatura não está funcionando tão bem, e o idoso ele tem uma musculatura que é mais consumida, e aí já é mais difícil, essa circulação linfática ela precisa de ajuda. E a drenagem manual linfática, que pode ser feita por profissional, mas também pode ser feita por algum familiar, ela vai ajudar. Você vai fazer um apoio mecânico
nessa drenagem. Então, também a dica e a explicação técnica por que fazer essa drenagem linfática está aí. Sim. Gente, eu só queria explicar uma coisa. Nós temos um quadradinho com um ponto de interrogação. Se você tiver uma pergunta, coloca aí pra gente, aperta o ponto de interrogação e deixa a sua pergunta, que aí ela fica parada até que a gente responda, tá? E, então, todos os idosos têm que estar movimentando nesse período, mesmo os acamados têm que ter algum tipo de exercício, como também os idosos que não estão acamados, têm alguma outra dificuldade, como também os ativos, né? Sim, todos eles. Né? Porque tem aqueles idosos que já estão num processo demencial, mas ainda estão andando pela casa, né? Estão fazendo alguma coisa. E aí a gente também, é um grupo também, a gente não pode esquecer deles, né? E assim, para os filhos que às vezes tinham um cuidador que fazia essa massagem, um massoterapeuta que ia ter em casa e que nesse período não estão tendo essa ajuda, o que você orientaria, o que você indicaria? Você pode repetir para mim? Porque entrou um monte de mensagem aqui, desculpa. Esses coraçõezinhos, um monte de coisa, né? Para os filhos que estão em casa com os idosos, mas que acontece, o idoso antes ia na fisioterapia, tinha um massoterapeuta que vinha em casa, tinha um cuidador que fazia essa parte, e essas pessoas não estão entrando dentro de casa, o idoso não está indo na fisioterapia. Como é que eles poderiam estar tendo assim, alguma dica de alguma coisa, onde eles possam buscar esses exercícios, essa drenagem, uma orientação para que eles mesmos possam fazer nesse período? Olha, eu acho que a melhor maneira é você consultar esses profissionais que já estão acompanhando esses idosos e perguntar como que você poderia ajudar, o que você poderia fazer. Claro que não é uma substituição de trabalho, mas o que ele poderia fazer para compensar a ausência desse trabalho que não está sendo feito. Eu acho que a melhor coisa é procurar o profissional que conhece aquele idoso, que sabe o que funciona para aquele idoso e que uma pessoa leiga que quer ajudar pode fazer. Eu acho que é a melhor maneira. Porque às vezes a gente começa a ler muitas coisas e que não são adequadas, né? O idoso, a gente tem que ter um cuidado diferenciado. Eu vejo, assim, eu tenho muito carinho nesses filhos que cuidam dos pais, porque eu já passei diversas vezes por essa situação, né? Ajudei meus pais a cuidarem da minha avó paterna, depois da minha avó materna, materna, depois paterna, minha mãe, por último meu pai, que eu e meu irmão, eu mais distante, ele mais presente, estivemos trabalhando. E a gente sabe, assim, que é um período da vida que tudo é uma caixinha de surpresa, né? Hoje de manhã tá tudo bem, né? À noite começa uma coisinha diferente. Amanhã a perna amanhece inchada, né? Ou hoje à noite a perna tá inchada. E aí, assim, e geralmente você tem acesso e a possibilidade de buscar os tratamentos. Só que agora a gente está num período diferenciado, né? E aí o conselho da doutora Ellen é você buscar um contato com o profissional do seu pai, do seu idoso, e ver o que ele te orienta a fazer nesse período. Né? Sim. É isso que eu entendi? É isso daí. Por quê? Porque eu acho que as informações, hoje em dia, você consegue tudo na internet. Você consegue sites que te orientam como fazer tudo que você quiser fazer. Mas, às vezes, não é adequado para aquele idoso, naquele momento, naquela situação. Então, uma orientação de um profissional que já trabalha com esse idoso, sabe exatamente o que pode ser feito com ele, é a melhor coisa. Eu acho que é a melhor maneira. Você tocou num ponto muito interessante. Hoje de manhã eu vi uma profissional dando dicas na minha área, né? De pega estimulação cognitiva, pega o celular e baixa. Mas muitos idosos estão sozinhos em casa e não têm esse domínio da tecnologia.
E mesmo que tenha, às vezes vai pegar um exercício da minha área que não se adapta a ele. Então a gente também tem esse mesmo cuidado, né? Tem que ser específico para cada um, né? Eu tenho oferecido alguns instrumentos para quem me deixa o e-mail inbox e algumas coisas que a gente pode estar fazendo. A doutora Ellen deu mais à frente, daqui a pouco a gente repete de novo, porque algumas pessoas entraram e não pegaram, umas dicas de os exercícios de panturrilha que todos nós podemos fazer. Mas assim, na minha área, independente do idoso, que ela vai terminar. Então é muito importante a gente olhar na folhinha, a gente dizer que dia é hoje, né? Hoje é dia 31, terça-feira, o horário que nós estamos, 19h44, para a gente não perder esses marcadores de localização temporal, né? Isso para nós também é muito importante. E quando a gente fala do idoso, além de você estar repetindo essa informação, se ele escrever, peça para ele escrever que dia é hoje, que dia da semana, onde nós estamos. Vou dar uma dica agora da minha área, antes de voltar com a doutora Ellen. A gente pode também fazer um exercício de orientação espacial. Geralmente nós saímos do prédio, nós sabemos o que tem à nossa direita, o que tem à nossa esquerda, e nesses dias nós não estamos muitas vezes indo à rua, ao mercado, coisas pequenas. O idoso não sai. Então, o que, que você pode fazer? Pegar uma cartolina, tanto com o idoso quanto com a criança também, né? Vamos desenhar a rua de casa, o que, que tem de um lado, o que, que tem do outro, o que, que tem na esquina, para a gente tentar manter ativa essas percepções. E aí, no início, tinham poucas pessoas. A doutora Ellen deu uma dica muito importante. Eu vou pedir para ela repetir agora aquela dica dos exercícios da panturrilha que todos nós podemos fazer para nós não ficarmos parados demais nesse período. Então, a dica da panturrilha é entender que a panturrilha ela é uma musculatura essencial para bombeamento de sangue do membro inferior. Então, a panturrilha é considerada o nosso segundo coração. E toda movimentação que a gente faz com ela melhora o retorno venoso. Então, se você somente flexionar e estender o pé, você está fazendo contração e relaxamento dessa panturrilha e um bombeamento de sangue melhor, uma movimentação do sangue melhor. Porque qual é a preocupação que nós temos com a estagnação do sangue? Um dos fatores causadores de trombose é a estagnação do sangue. Então, quando não tem essa movimentação, a gente está propiciando a possibilidade de aparecimento de trombose. Então, com essa movimentação, que a gente recomenda até para quem viaja de avião, durante o voo, fazer essa movimentação, ela é importante para os idosos que estão mais presos em casa, para os idosos que estão acamados, e é um exercício muito simples de ser feito. Essa é a orientação. Tem uma outra coisa que é muito importante no idoso e que se mistura com a área dermatológica. O paciente idoso, ele tem uma pele, principalmente da perna, do tornozelo, muito fragilizada. Quando você fica com pouca mobilidade, com o aparecimento de edema, de inchaço, essa pele ela fica muito ressecada, ela faz microfissuras e você pode ali facilitar a entrada de uma bactéria e a ocorrência de uma erisipela. Então, a pele, além da gente cuidar dessa movimentação circulatória, a pele tem que ser lembrada, ela tem que ser bem hidratada, porque uma pele hidratada, ela é forte, ela faz uma barreira, ela não deixa a entrada de bactéria e não acontece, por exemplo, um caso de erisipela ou de uma celulite, que também pode acontecer.
Nossa, quanta coisa a gente precisa estar atento, né? Não podemos ficar parados, precisamos nos mover, precisamos mover o nosso idoso, né? E quando ele se move, ele vai estar estimulando os órgãos, o aparelho circulatório, o aspecto cognitivo dele também vai estar sendo estimulado, e isso tudo é muito importante, né? E aí, assim, esse risco de trombose, fala pra gente um pouquinho mais a respeito da trombose, como eu sei que isso pode estar acontecendo e é hora de ligar para o profissional. Então, eu acho que o que a gente tem que orientar é em relação aos sinais que poderiam levar a gente a pensar numa trombose, por exemplo. Porque, assim, uma trombose, geralmente, ela vai acontecer num membro só. Então, se você perceber que uma perna está inchada e a outra não, já é um sinal de atenção para isso. Outro sinal é a dor. Uma presença de uma dor na perna do dia a dia é uma dor leve, no máximo moderada. A dor da trombose é uma dor que não passa, uma dor constante associada a esse inchaço grande. Então, são sinais que chamam a atenção para que se procure um profissional para realmente fazer o exame e saber se a trombose realmente está acontecendo. É importante olhar isso. E esse sinal, uma perna inchou e a outra não, diz pra gente que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ali naquela perna que merece uma investigação. Uma dor que não passa, uma dor que não melhora, a mesma coisa. Diz pra gente. Aconteceu alguma coisa na transmissão, a doutora Ellen saiu, estou esperando a conexão dela voltar. A minha conexão caiu. Tô de volta. Então, essa dor que não melhora, ela dá um sinal pra gente de que tem alguma coisa a ser vista. Isso, e que merece uma investigação maior para saber o que está acontecendo. Uma dor leve pode ser um problema de insuficiência venosa crônica, causando uma dor leve, uma coisa mais leve que pode ser acompanhada com calma. Mas se é uma dor que não melhora e não passa, o profissional vascular precisa ser acionado, visitado. Além desses exercícios da panturrilha, que todos nós podemos fazer, dos cuidados com a pele, para não ter nenhuma outra complicação, tem algum alimento, algum excesso na alimentação que eu devo evitar? Algum alimento que eu devo priorizar? Tem alguma coisa assim que eu posso utilizar com o meu idoso, ou até comigo mesma? Então, é importante ficar atento à restrição de sal. O sal, para quem tem uma tendência a fazer edema, fazer retenção de líquido, ele faz uma grande diferença. Então, tem que estar atento quanto está a ingesta de sal desse idoso. E geralmente o idoso a maioria dos idosos tem também um problema de pressão, né? E que aí acaba sendo Sim. já um cuidado a ser tomado. Isso em relação a essa parte de edema, a circulação venosa. Em relação à circulação arterial, os alimentos com gordura, que podem aumentar o colesterol, são alimentos que também devem ser moderados. Isso para a circulação arterial. Para trombose, para prevenir trombose, não existe alimento que vai interferir nisso. Então, a gente Sim. tem essas orientações em relação ao controle de colesterol e a ingesta de sal, que é o sódio, que pode dar um inchaço, tá? Entendi. Porque, visto que todos nós, né, para a vida, todos nós precisamos moderar o sal. Precisamos aprender a usar os temperos como um todo, porque eles vão dar sabor também,
mas não vão... tem pessoas avisando que não estão conseguindo entrar, estão tentando, mas não estão conseguindo, pelo WhatsApp. A gente precisa diminuir isso na nossa vida. Você pode ir lá usar o manjericão, outros orégano, outras coisas que vão Substitui. tirar essa vontade do sal e vão fazer bem para a sua saúde, né? Eu quero ver se qualquer dia desses eu trago uma amiga minha nutricionista também para estar falando um pouquinho sobre a nutrição do idoso. Mas assim, ainda mais agora que a gente está em casa, eu vejo várias pessoas assim, tô fazendo bolo, tô fazendo panqueca, tô fazendo isso. A gente, calma, gente, vamos cuidar da ansiedade, a nossa, para o nosso idoso também ficar tranquilo e a gente conseguir passar bem por esse período, né? Então, comer de tudo, abusar do sal, abusar da gordura, não vai resolver essa situação de estarmos em casa. E o importante é a gente prestar atenção nos sinais que o nosso idoso dá. Não só no aspecto cognitivo, mas no físico também. E as dicas que a doutora está dando aí para nós é muito importante. Eu particularmente pensei nesse tema para hoje, porque eu tenho uma família que eu atendo e que eles estavam vivendo essa dificuldade de a perna tá inchada. E aí, o que a gente vai fazer? E assim, eu já vi várias dicas aí que a doutora deu que foram excelentes para eles e para todos nós, né? São dicas de vida, né? Sim, sim. Queremos mais, doutora? O que mais? Em relação a alguma dica para fazer aquela drenagem manual, aquela massagem, existem cremes que eles não só são capazes de fazer uma hidratação, mas ele também é capaz de fazer uma ativação da circulação e um alívio dos sintomas. Então, existem cremes adequados que podem ajudar em sintomas, podem ajudar a aliviar o que o idoso está sentindo, hidratar essa pele. Existem medicamentos que ajudam a fazer com que esse funcionamento dessa drenagem do sangue ela seja melhorada. Então, se você tomou todos esses cuidados, todas essas sem medicamento e não houve uma melhora, então consulte um vascular, um angiologista, porque ele vai poder prescrever medicamentos que não interferem com outras medicações que o idoso faz, que não têm efeitos colaterais que são graves, que são prejudiciais, vai ajudar nisso, mas tem que ser com orientação. Tem que ser com orientação médica. Então, a gente tem também um arsenal de cremes e medicamentos que podem ajudar. Sim. E aí, no caso, nesse período que eu tô com os consultórios fechados, né? Alguns lugares os consultórios não estão abrindo. Onde que você trabalha pela telemedicina? A gente está vendo aí que o Conselho de Medicina liberou alguma coisa nesse sentido. Como que a gente pode te procurar, doutora? Então, a telemedicina, ela está autorizada. Eu estou fazendo algumas consultas por telemedicina. Claro que existem casos que a gente precisa examinar, mas, por exemplo, fazer uma consulta por telemedicina para entender o que está acontecendo, se é algo mais grave, em que o paciente precisa ser visto, ou se é uma coisa leve, que só uma orientação já vai resolver. Então, a telemedicina, ela entra neste sentido, para fazer uma filtragem do que realmente precisa ser visto como uma emergência, como uma urgência ou não. Então, se alguém precisar de alguma orientação, de alguma consulta, pode me deixar. Eu vou deixar o meu telefone, o telefone da minha secretária com a Marilisa, mas pode me mandar mensagem no direct que eu vou responder como que a gente pode fazer isso, tá? Então, gente, no direct da doutora é doutora Ellen Pessoni, né? Ellen com L só, Pessoni com 2 S. Você vai entrar no Instagram dela. Oi? Com H. Vai entrar no Instagram dela. Isso, tem um H. O Ellen com H.
vai entrar no Instagram dela e deixa uma mensagem inbox. E também você encontra o site dela, né? Lá no site você pode mandar uma mensagem também via site. E aí a secretária dela, que é um amor de pessoa, vai entrar em contato com você e vai fazer o agendamento, né? Se for uma coisa urgente pela telemedicina, se for alguma coisa que para ir depois no consultório, né? Mas nós estamos, eu estou atendendo emergências à medida que precisa. A gente consegue fazer atendimento de emergência também, tá? A gente está vendo aí a Maria Helena Rangel, tá mandando um beijinho, oi. Nós vamos estar mais um pouco, né? É uma pessoa que a gente conhece, trabalha, estudou e trabalha às vezes comigo, é paciente também da doutora Ellen. Sim, um beijo. Beijo para todo mundo. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer relacionada ao seu idoso, seja ele acamado, não acamado, seja ele ativo ou tenha ele alguma dificuldade? Tanto a doutora Ellie quanto eu estou aqui com dicas cognitivas também. A minha preocupação muito grande nesse período, doutora, é que a gente sabe que o idoso ele está num período de perdas, né? É natural, é típico da terceira idade as perdas cognitivas. E aí, nesse período onde a gente não sai de casa, a gente não vê não vê o dia, não vê, não tem uma situação na cidade, perde um pouco essa mobilidade, é as perdas que esse idoso possa vir a ter. E aí o que eu tenho dito para o pessoal é exercitem sempre. Peguem uma folhinha, vai lá. Você pode fazer isso até com as crianças. Circula o dia. Ó, hoje é dia 31 de março de 2020. Como a gente já está terminando o dia, você vai lá e fecha o dia com X em cima, dizendo que esse dia já começou, amanhã é um novo dia, e vai novamente fazer o mesmo exercício, porque orientação temporal é uma habilidade muito importante e muito fácil da gente perder se tiver alguma dificuldade nessa área. E para o idoso, mesmo não tendo, ele perde alguns domínios cognitivos com muita facilidade. Então, gente, vamos lembrar de exercitar sempre, né? Fazer os exercícios que a doutora Ellen ensinou ali da panturrilha. Eu tô aqui sentada, meu pezinho já tá indo para frente e para trás, porque esses dias não tá fácil. E também pensando nos exercícios. A minha folhinha eu acabei de tirar da porta do meu guarda-roupa, eu tô fazendo também, gente. Né? Fazer uma pinha aqui da rua eu não estou fazendo porque eu vou ao mercado, então eu tenho contato, uma vez por semana eu saio e vejo a rua, vejo as coisas onde estão. Mas você que está em casa, tem o seu idoso ou então está numa outra situação. Seu idoso é ativo, ele mora sozinho e está na casa dele, você na sua e só conversando por videoconferência, assim como eu e a doutora Ellen estamos fazendo agora. Você vai, além disso, mandar um exercíciozinho para ele. Deixa lá embaixo da porta dele a folhinha. Se você quiser essa folhinha, que não tem muita informação, é só o que a gente precisa para o treino de orientação de realidade, manda uma mensagem inbox com seu e-mail, eu mando a folhinha para você. Mas treine com seu idoso. Aí você pode falar, não, eu estou morando com ele, mas ele está assim apresentando oscilações e eu estou preocupada. O que nós podemos fazer? Eu sou aprovada pelo EPSI, independente de todos os profissionais nesse período estarem podendo atender seus clientes, eu posso atender os meus clientes e aqueles que ainda não são meus clientes. Então, mande uma mensagem, vamos ver o que o seu idoso está precisando. Nesse momento, não tem como fazer uma avaliação dele, mas nós podemos ver as situações que estão acontecendo e passar alguns exercícios, alguma estimulação cognitiva, né? Para que ele possa fazer e não apresentar grandes perdas nesse período. Eu acho muito importante a gente cuidar da saúde física, da saúde cognitiva, e dentro do físico a gente aborda a saúde vascular, porque é uma das coisas super importantes. Eu tive uma experiência uma vez, uma amiga de 31 anos,
ela não estava muito bem, estava se sentindo cansada, mas toda vez que ela se sentia cansada, ela ia trabalhar. E ela estava tendo um problema sério, ela teve uma trombose e veio a óbito, uma pessoa cheia de vida, né? Jovem. Então, jovem, fazendo mestrado, líder, tinha coordenadora de várias coisas dentro da psicologia. Então, uma das coisas que a gente precisa, a gente sentir uma coisa diferente, não vai trabalhar, vai cuidar, né? Doutora Ellen tá também na casa dela, mas ela tá através da porta que o conselho abriu, exercendo o que é possível dentro da ética médica, na telemedicina. Eu também estou trabalhando, pode me contactar se tiver alguma coisa na área cognitiva. O importante é a gente prestar atenção nos sinais da nossa vida, do nosso corpo, mas do nosso idoso também. Uma coisa, não sei se você já viu, doutora Ellen, a mim me chamou muita atenção quando eu tive nessa situação de cuidar dos meus idosos, é que às vezes você procurava alguma informação e você não achava uma informação que se encaixava naquela situação. Procurava no Google, mas não dava exatamente aquilo, né? Às vezes as pessoas interpretam, ele tá de frescura. Não, ele não tá de frescura. Ele tá tendo esquecimentos mesmo. Nós precisamos estimular a memória. Mas eu só tô falando com ele pela videochamada. Quando falar com ele, lembra de coisas passadas, da juventude dele, de quando seu pai conheceu sua mãe conheceu seu pai, quando você era pequenininho. Comece a estimular a memória dele através de um exercício que a gente chama de memória de reminiscência. São fatos passados. E isso tem uma grande importância na ativação cognitiva do idoso, né? Dos subsistemas de memória. Agora, na área vascular, a doutora Ellen deu aí o contato dela, você pode entrar no inbox dela, deixar uma mensagem, no site dela, deixar uma mensagem. Se você tiver no telefone e quiser... se você quiser, eu passo o contato da secretária dela, né? E aí, gente, é bom prestar atenção. Inchou uma perna só, doeu, o que a gente vai fazer? Dizer que é frescura? Não. Procurar profissional, a doutora Ellen está atendendo esses dias, né, no meio que é possível, dentro da medida de segurança, e vamos cuidar dos nossos idosos, né? Cuidar dos nossos idosos, cuidar da gente. Ficou muito nervoso? Bota uma música para tocar, dança na sala, tanto com criança quanto com idoso, isso é uma coisa que serve muito. Faz um exercício de respiração. Conta até quantos você quiser e solta lentamente, né? E precisou de ajuda, a doutora Ellen tem os meios dela. Eu também tenho aqui. Antes de levar, tem uma pessoa que de casa com o idoso para uma emergência, pode entrar em contato, estou à disposição. Tentem não levar para o hospital nesse momento. Nesse momento, gente, hospital não, idoso fora de casa não. Se seu pai não tá entendendo, tá saindo da rua, conversa com ele, mas não como se ele fosse uma criancinha e você o adulto. Lembra que foi ele que te criou. Senta, cara a cara, como nós estamos aqui, ali no sofá, numa coisa mais agradável. Fala, pois é, pai, eu gosto tanto de você, eu quero tanto seu bem. Então, nesses dias, estão pedindo, a gente não conhece isso direito. Conversa com ele como se ele fosse o seu pai. Não esquece que por mais que você esteja fazendo muitas coisas por ele, ele ainda é seu pai. E esse respeito não pode perder, né? Tem aqui uma pessoa que eu atendo falando dos exercícios que a gente fez com a mãe dela, que foi muito bom na hora de assinar a prova de vida no banco. Ela conseguiu fazer a assinatura, né? Ela tem vários esquecimentos e isso foi muito importante. Doutora, tem alguma dica a mais da área vascular que você acha importante para os nossos... para aqueles que estão ouvindo, e a live a gente vai ficar disponível nas próximas 24 horas, você pode acessar. Então tem muita gente. As perguntas não é possível mais responder, só ao vivo. Se alguém tiver alguma pergunta, entra nesse quadradinho com ponto de interrogação,
deixa pra gente enquanto nós estamos ainda ao vivo. A Cláudia Doutora, tem mais... está perguntando sobre a vitamina D, se não é necessário. A vitamina D hoje em dia, a gente sabe que é necessário para o idoso pela questão óssea, mas é necessário, ela foi descoberta também como um antioxidante. E tem alguns estudos mostrando que a vitamina D melhora a imunidade, inclusive para infecção viral. Então, ela é importante, a vitamina D, o sol é importante, e esse idoso, como você está dizendo, que é importante mostrar para ele o calendário, eu imagino que mostrar para ele o dia, a luz do dia, que é de manhã, que é de tarde, deve ser também alguma coisa importante para essa parte que você cuida, né? Sim, também. De cognição, de se situar não só durante o que dia da semana, ou que dia do mês, mas que horário do dia que eu estou. De manhã, de tarde, de noite, né? Ter essa referência, muito importante. Aqui em casa, desde que nós ouvimos que a vitamina D é um diferencial para nós brasileiros, porque diferente da Europa, né, que estava num período sem tanto sol, nós temos isso aqui o ano inteiro, mesmo no nosso inverno. Nós temos feito um exercício, eu digo nós, porque sou eu e meu marido tem mais de 60 anos, a gente sai na varanda, se o sol estiver passando ali um pouco, a gente pega na varanda, se ele foi um pouquinho mais para frente, a gente coloca o pezinho para fora da varanda e toma um solzinho, bota o braço, né, e vamos pegar uns minutinhos de sol, né, isso é muito importante. Sim. Doutora, eu quero agradecer sua participação. Né? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar participando. De início, desculpa porque eu dei logo só o primeiro nome, mas é porque a gente vão entrando as pessoas, né? E a gente vai fazendo um tempo para que todos estejam chegando. Eu queria agradecer, porque ouvindo a reclamação das pessoas que cuidam dos seus idosos, eu vi que uma queixa muito recorrente era a parte vascular. E aí, como a sua secretária entrou em contato na hora que eu estava ouvindo a queixa, eu, na mesma hora, perguntei e ela já colocou o contato direto, né? E foi muito importante ter essas dicas. Gente, façam com seus idosos, façam com vocês mesmos. Treinem o exercício da panturrilha, façam a massagem ali, usando o creme que o seu médico orientar, e se precisar, faça o contato com a doutora Ellen, treinem o aspecto cognitivo com vocês, com seus idosos, vamos cuidar da nossa saúde física e mental, e tentar enfrentar juntos esse momento com a certeza de que tudo vai passar. Em breve, a gente vai sentar e contar essa história e vai falar, acredita que isso aconteceu? Né? Eu estou torcendo por esse dia. Né? Todos nós doutora, esperamos. Muito obrigada pela participação, gente. Eu queria agradecer as pessoas que ficaram. Vou disponibilizar a live para 24 horas e você pode rever, pode passar para os seus amigos. E nós estamos à sua disposição. Entre em contato pelo Insta aprimore.amente ou pelo Insta doutora Ellen com H, Pessoni com 2 S, ok? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Quer deixar um recado para os nossos ouvintes, doutora? Fiquem em casa, só saiam em extrema necessidade. Fiquem em casa se puderem ficar. A gente vai passar por tudo isso. Sim. Na quinta-feira, às 15 horas, eu tenho uma live com uma psicóloga de João Pessoa, chamada Daniele Lucena. Nós vamos estar falando das crianças. E na próxima terça-feira, nós vamos estar com outro tema interessante aqui no Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.